Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Caverna. Se você já assistiu alguns vídeos aqui, já conhece mais ou menos a nossa dinâmica. E nesse vídeo a gente vai responder algumas perguntas sobre filosofia. Como você pode aprender sobre filosofia hoje? Melhorar a sua vida, melhorar seus hábitos, começar a ter uma vida com mais significado. Tudo isso, a filosofia ela pode te ajudar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você vai ter acesso às primeiras 5 perguntas. E se você está vendo esse vídeo pela comunidade, se você deu aquele voto de confiança no nosso trabalho, você vai ver as 5 perguntas finais. Como, por exemplo, qual que é o preço a se pagar por ser um estoico hoje em dia? Será que você não tem nenhum preço a se pagar? Ou um preço muito alto tem que ser pago para você viver a base do estoicismo? Tô com ele, meu amigo Lucas Santiago. A maioria do hoje em dia. Lembra disso, do Pânico? Ou a época raiz. Hoje em dia daria ruim. Daria, com certeza. Daria ruim. Pode dar aquele Fred Mercury prateado lá, irmão. É verdade. Ia dar muito ruim, Ia dar óbvio, muito- na versão nova. Na versão nova, é. Época Essas boa. perguntas serão respondidas por Lucas Santiago, que vai ajudar vocês a aprender mais sobre filosofia e tudo aquilo que ele fez nesse meio tempo para poder aprender sobre filosofia. Lembrando que o módulo de YouTube é tudo comigo. Lá na comunidade, a primeira pergunta: como você conheceu a filosofia? Filosofia já vem já de cara, né? Meio que um ambiente familiar, vamos dizer assim, o primeiro contato meu, que foi com minha mãe é professora de dança, então o contato com arte já veio dali, minha tia, professora de dança também, minha prima, bibliotecária, então sempre teve aquele enredo já de filosofia na minha vida desde pequenininho, entendeu? Mas em um cenário assim, vamos dizer, de escolaridade, alguém formado em filosofia, não, o máximo que beirou ali foi minha mãe com artes, né? Que é professora de dança, querendo ou não, aprende e estuda muito sobre algumas culturas e sempre me abraçou com várias questões disso, porque eu sempre fui aquela criança que questionava tudo. Não sei se você foi esse tipo de criança que perguntava e queria saber o porquê de tudo. Por que o Sim. céu é azul? Por que a água do mar é transparente? Por que quando tem dois oceanos, um encontra o outro, a cor de um é X e a cor do outro é Y? Por que em um lugar o céu tá à noite e no outro tá claro? Sempre questionei tudo a ponto das pessoas se incomodarem com os meus tipos de pergunta e começarem a me proibir. Mas minha mãe sempre falou, não, tem uma coisa que você tem que fazer, é pergunta. Nos seus primeiros anos de vida, podemos dizer que você já apareceu nesse mundo procurando respostas. De tudo, entendeu? De tudo. E uma coisa que é engraçada é que eu não ficava quieto, entendeu? Enquanto não tivesse a pergunta, eu não ficava quieto. Na época, você devia ser bem mais novo que eu, a gente tinha internet de escada, que a gente só conseguia usar após meia-noite. Enquanto tinha aquela rapaziada que usava para jogo, e eu também me encaixo nesse grupo, mas antes não. Era sempre um Google e o Yahoo Respostas, e ia caçar algumas coisas ali, irmão. Eu me amarrava nisso. Em termos de você ir pra biblioteca na escola, caçar, estudar. Foi eu na quarta série matava os livros de biologia da oitava série, da sétima série, porque era muito interessante, era maneiro de ler. E eu sempre gostei. Então, vem muito lá de trás já, é isso que eu quero dizer. Perfeito. Então podemos dizer para a galera que está assistindo a gente que a curiosidade, junto com um ambiente propício, ajudaram você a conhecer a filosofia. Muita coisa, muita coisa. Muitos questionamentos. Sempre tive, até hoje eu tenho, sabe? Mas hoje a gente tem a internet, né? Pra quem sabe usar, tá na palma da mão, na tua mão também. Então, em vez de usar o Google pra paquerar, que é o que muita gente é uma crítica construtiva, óbvio, vale muito a pena a gente caçar o Google, conforme diz aquele Dr. Lai Ribeiro, o Google acadêmico, que é um Google escondido que pouca gente conhece. Você consegue ter acesso a muita informação. O Google Acadêmico, então, não sei se você já entrou nele, você faz as pesquisas, ele te dá todas as fontes detalhadas e dentro dessas fontes mais pesquisas. Irmão, é um universo muito irado. É uma outra parte da internet que pouca gente conhece. É lamentável. Perfeito. Então tá aí uma recomendação para vocês, o Google Acadêmico, Exato. para você conseguir assim aprender mais. São fontes confiáveis. Sim. É isso que é legal. E aí, você ficou conhecido na internet?
principalmente no TikTok, se você veio do TikTok, comenta aqui embaixo, eu vim do TikTok. Você ficou conhecido por falar de um modo de viver diferente. Exato. Dentro da filosofia, chamamos de estoicismo, que eu já vivo há alguns anos e tô muito em paz de viver e de enxergar a vida como um estoico, não raiz, né? A gente vai falar disso mais tarde. Dentre todas as filosofias, por que você escolheu o estoicismo? Na minha opinião, para começar, eu gostei mais do estoicismo. Eu sempre fiquei em dúvida, bandejando, entre o epicurismo e o estoicismo. Até que existiu uma evidência na minha vida muito grande. Por que não ter os dois? Eu acho que o maior terror da vida, que eu acho que, tipo, o que é uma dádiva? Eu acho que é o poder de você furar bolhas. Como assim? Eu posso conversar sobre milhões de assuntos com você aqui por horas. E a gente tem uma dádiva em comum, que é qual? Você está apto a receber opinião. Como assim receber opinião? Você se questiona sobre algumas coisas e você muda de opinião. E isso eu acho lindo. É uma coisa que o ser humano tem, que outras raças, animais, por exemplo, não têm. O poder de recomeçar. Hoje, para mim, o estoicismo é lindo. Eu posso amanhã mudar para outra coisa. O que eu acho que eu não faria, porque eu amo demais filosofia, porque abrange não só uma coisa, mas várias. Aí vem a resposta à sua pergunta. Por que o estoicismo? Cara, eu cheguei a um ponto de uma vez, fazendo alguns estudos, me questionar a respeito de será que Jesus era estoico no estilo de vida dele? A gente vê que não, entendeu? É confirmado que não. Jesus nunca citou nada relacionado ao estoicismo. Ele em si, a pessoa dele, nunca relatou nada. Mas se a gente vê o estilo tranquilo, em paz, pacífico, totalmente a favor da natureza, é bem semelhante ao de um estoico. E o motivo de eu querer o estoicismo como uma primazia em questão de filosofia e outras vertentes vem embaixo, é que, cara, é totalmente a favor da natureza. Entendeu? Totalmente a favor e a respeito à natureza. E eles prezam muito sobre a felicidade estar atrelada como se fosse um símbolo de virtude na tua vida. Como assim? Quer dizer que você não pode ser triste? Não, mas que aquilo ali não é só um sentimento e um estado, mas sim um bem. Você pode cultivar isso acima de tudo. Entendeu? Os estoicos não consideram bens materiais algo de valor na sua vida, não consideram. Isso é um benefício que o mundo te dá por você estar vivendo nele. Entendeu? Como assim? Eu e você, a gente não almeja dinheiro para as coisas. Dinheiro pra gente é consequência. Os bens materiais para um estoico é consequência. Eles cagam. Irmão, abre a porta e deixa a fortuna vir. A hora que ela for embora, ela vai sair levando tudo. Mas a minha felicidade, a minha paz, o meu bem-estar, ela não vai levar. Então, esse fervor pela felicidade, pela paz acima de tudo, foi o que mais me chamou a atenção entre todas as outras filosofias, que tende a um pêndulo muito extremo, é isso que eu quero dizer. E eu não acho que esse pêndulo extremo é saudável nos dias de hoje. Podemos dizer então que o estoicismo ele pode ser um refúgio para esse mundo consumista que vivemos hoje? Totalmente, é o maior motivo de eu ter abraçado isso. Eu sou um cara que, se você me conhecesse 15 anos atrás, eu tinha vergonha de quem eu era, entendeu? Porque eu era uma pessoa ansiosa, eu não tinha unha, o vício da pornografia tomou conta da minha vida de uma forma que eu era uma pessoa ignorante, sem paciência, imediatista, não preservava bons costumes e valores a longo prazo. Esquece isso, é tudo na hora, momento, eu quero agora. E o estoicismo, ele, você vai ver que as coisas não são assim, mano. Não dá pra ser, entendeu? Como a gente brinca muito, é o memento mori. É um amor fati, cara. O amor é o destino. É viver o hoje como se fosse o último segundo de vida. E se a gente for viver o hoje como se fosse o último segundo de vida nosso, a gente não vai querer fazer o mal para amanhã. Não vai. É impossível. Uma pessoa boa, com um coração bom, bom é relativo, mas se ele for uma pessoa boa, você não vai querer que as pessoas tenham uma lembrança ruim de você. Logo, o seu amanhã está bem guardado, porque você está vivendo hoje.
Perfeito. É meio complexo, Sim, sim. mas é meio que isso. Hoje em dia, você acredita que tem como ser um estoico raiz? Cara, estoicismo raiz, dizer não é criticado demais por conta dos extremistas, entendeu? Então eu acho que esse lance de extremo hoje dá pra viver? Eu acredito que não, porque naquela época a gente não tinha internet, naquela época a gente não tinha algumas coisas que vai quebrar uns paradigmas da época de Zenão. Zenão foi o fundador do estoicismo, foi o fundador da escola estoicista que alguns falam, a escola do estoicismo, mas daquela época de Crícipo, eu acho que alguns filósofos estudiosos defendem também essa tese, entendeu? Que é basicamente depois dos anos 100 ou 200 depois de Cristo, praticamente impossível viver o estoicismo de o raizão. E pra galera que tá assistindo a gente, o que seria ser um estoico raiz? Dizer não? Cara, um extremista em não a questão ruim, mas exemplo, Sêneca rebateu várias vezes com, com no livro sobre a brevidade, sobre o ócio, no livro Ócio de Sêneca você vê ele debatendo com alguns princípios de Zenão e em relação a um termo que foi muito interessante sobre, inclusive, a felicidade e a paz. Entendeu? É algo que eles refutavam demais. Eu vou deixar isso em aberto até pra galera dar uma analisada, pesquisar e ver a fundo como é que funciona, porque foi um baque muito forte naquela época. E eu li isso recentemente, quando fui no terminal rodoviário, eu tirei várias fotos no meu celular, porque o pau quebrou. E Sêneca meio que falou, dessa forma não dá. Então, o Sêneca, muita gente considerava até ele adepto também ao epicurismo, porque ele puxou de um, puxou do outro e furou a bolha. Entendi. Um dos motivos de eu gostar tanto de Sêneca é esse. Ele mostra pra gente que, cara, você não precisa ter a mente fechada. A mente aberta vai fazer você caminhar por dois mundos maravilhosos. Por que você não pega a parte boa dali, a parte boa daqui e traz pra você? Como se fosse um. Como se a filosofia fosse um restaurante self-service. Você vai pegar ali um frango, Exato. uma Uma excelente salada, um analogia. arroz, um feijão. Você sabe que tem carne, que tem porco, que tem macarrão, mas o que você precisa naquele dia para sua dieta é 2 pedaços de frango, um legume, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e tá tudo certo. Exatamente. Por exemplo, no estoicismo existe a vertente de discussão sobre ataraxia e no epicurismo tem a vertente da apatia. Entendeu? O que seria ataraxia? Praticamente ausência de perturbação sobre qualquer cenário, sobre qualquer coisa. Como que você adquire isso? Um hábito praticável? Em alguns casos, sim. Em outros casos, uma pressão tão forte que ela te consome de uma forma que você Desliga. já era. E nunca mais volta. E a ataraxia foi um termo. Existe confusão até hoje sobre um termo ser de um, outro termo ser de outro. No livro de Sêneca que eu tinha me recordado, inclusive que ele faz a crítica a Zenão, ele comenta sobre a ataraxia ser a ausência de perturbação e a apatia, que é algo relacionado mais, uns falam que é do epicurismo, outros falam que é do estoicismo, que é o quê? A ausência de emoções. Como assim? Você não se sente mais feliz e você não se sente mais triste. Eu, pelo menos eu, não acho isso saudável. Entendeu? Não acho isso saudável. Como se a apatia fosse uma correlação à apatia, o cara virar um cara apático. Muitos termos ali são semelhantes até, mas não se parecem. Não se Por incrível parece. que seja. Não se parecem em questão de empatia, de nada disso. Entendeu? É uma outra vertente. Até porque Zenão, por exemplo, defendia a apatia pro estoicismo. Um dos motivos de Sêneca refutar ele era qual? Ele chegava a um estado semelhante a um sábio, e o sábio relacionado no estoicismo é um cara que abre mão totalmente de felicidade, de paixão e de ódio. Ele corta isso tudo da vida dele. É dito que um ser sábio nasce de 500 em 500 anos, se eu não me engano. Eles dizem que
um dos últimos sábios que pisou nessa terra foi o Sócrates, entendeu? Sócrates era o pilar de um sábio total. Porém, muitos alunos da escola de Zenão relacionavam que era algo impossível de se obter, a ponto de te dar frustração. Aí que veio Sêneca, com alguns relatos de, cara, eu prefiro ser adepto a algumas coisas da escola, a escola epicurista, por questão de eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos. É isso algo da minha natureza. Eu não vou discutir com isso, porque é da natureza. Então Sêneca veio e falou: a ataraxia pode ser uma bênção. Já a apatia, que é do epicurismo, que é lá do estoicismo raiz, eles já não achavam algo muito saudável. Por quê? Imagina você acordar todo santo dia sem desejo nenhum, sem vontade. Hoje, para mim, é indiferente. Sou um pouco até pessimista, por isso que eu te falo. Isso é estoicismo raiz. Entendi. Eu acho que hoje não dá pra ser assim. Não dá. É como se A vida é triste, o na minha mesmo opinião. cara que fosse no restaurante self-service pegasse comida totalmente sem sal. Verdade, sem sal, sem sabor, sem gosto. Eu Se, tenho que comer. se alimentou. Tem que comer. Mas, A gente que faz musculação, a gente vira e mexe, não come frango nas pressas, nas coxas, sim. entendeu? Tem que comer, tem que bater o macro. É compreensível naquele momento, Mas imagina todo todos os dia. dias não dá. Entendeu qual Não é? dá. Eu acho que esse termo é muito forte e é algo que é triste, é algo que alguns psicopatas possuem, que é a ausência de sentimento, entendeu? Mas não tem nada a ver com a ataraxia, tem a ver com a apatia, que é já de uma outra escola, uma outra vertente. Já que não dá pra gente ser, então, um estoico raiz, até porque a gente perderia muitas coisas, perderíamos a cor da vida e o sabor e o tempero que a vida tem, como podemos fazer então para poder aplicar o estoicismo no nosso dia a dia hoje? Entra uma frase de Sêneca que é muito linda, que ele fala que se você tem muitos desejos na sua vida, já fura a bolha do estoicismo raiz, porque você não tem desejo. Você volta ao estoicismo e puxa aquilo ali para você. E Seneca fala, se você tem muitos desejos e isso tá te trazendo ansiedade, que o que é ansiedade também é através do que Seneca ensina. Ansiedade é você estar vivendo o seu presente triste. Você está insatisfeito com aquilo ali. Você passa a ser uma pessoa ansiosa. Percebe quando você está na sua casa ansioso? É porque você não está contente e ligado no seu presente. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Você está ali tomando um café, a sua cabeça está pensando já no jantar, no almoço. Acalma os nervos. Vive o que você está fazendo. Toma a frente do que você está fazendo nesse exato momento. A gente está subindo uma escada. Muitas vezes a gente já está com a cabeça na porta. Cara, se você não prestar atenção no degrau, tu vai cair. Tu pode sofrer um acidente feio. Por isso que eu acho o estoicismo lindo. Ele te liga aqui, no agora. No que eu tô falando com você, no que eu tô ouvindo, no que eu tô escutando, no que eu tô vendo. É algo maravilhoso. Faz com que você então aproveite mais os processos da vida. Muito mais. Daí vem o Memento Mori. Que muita gente só olha para essa frase, tatua, mas não tem noção do significado da parada. É você viver aqui ou agora. Foi por isso que Jesus veio, por isso que Deus veio, para você viver o hoje. Óbvio, as perturbações no mundo de hoje faz a gente enxergar as coisas de uma forma acelerada. E o estoicismo quebra isso. Pelo menos para mim, quebrou total. Sim. Por isso que eu falo pra galera, gente, para de olhar, às vezes, para alguém hipócrita, para algum filósofo que não viveu. O problema é dele se ele não enxergou dessa forma. Eu não sou melhor que ele, de forma alguma. Mas aquilo ali me ensina lições. Exemplo, essa lição que eu te falei agora foi um projeto bem mínimo e raso sobre como você melhorar a ansiedade. Que às vezes só nisso aqui já pode ajudar milhões de pessoas. Eu era um ser ansioso, entendeu? O amor, por exemplo, muita gente acha que que uma pessoa que é adepto ao estoicismo é fria, sem sentimento. Isso é vago. Você ter controle do que está acontecendo com você não te faz ser frio, te faz ser uma pessoa racional. Entendeu? Você tomou tanto da vida que você, cara, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções. Como eu faço isso?
reagindo à forma que as coisas acontecem com você. Você não é o que o mundo faz com você, você é a forma que você reage a ele. Se eu virar agora e tentar te dar um soco na cara, tu vai ficar chateado, bolado, tu não esperava isso de mim. E aí vem a consequência disso. O quê? O que você vai reagir. Sim. Como você vai reagir a isso? É isso que dita quem você é. Tu vai lá, porra, cara, me bateu por quê? Ou tu vai revidar. Irmão, a forma que você vai reagir, isso é mais um ensino de algo prático do estoicismo no nosso dia a dia. Perfeito. Algumas pessoas não gostam do estoicismo. Existe até um preconceito. Esse preconceito, por que algumas pessoas têm um preconceito com o estoicismo hoje? Até 2010, 2015, muita gente nem sabia que o estoicismo existia. Entendeu? Você caça no Google alguns termos, era mais a galera acadêmica que estudava, passava batido. Veio uma febre em 2017, depois que começou a vir a época aqui no Brasil, inclusive, de hétero top, de Chad, do cara garanhão, bonitão. Rolou aquelas estátuas estoicas forte pra caralho, irmão. O cara digita estoicismo no Pinterest, irmão. É um maluco com 65 de braço definido, 8% de BF. Você vai ver lá no Pinterest, coloca lá Be Stoic, aparece lá uma estátua. Maluco talhadão, meu parceiro. O ombro do cara tem um ombro. Um deus é um negócio grego, absurdo. Fica no chinelo perto fica daquela assim, estátua. Muito mais que os Zeus ainda. Caraca, então assim, aquilo ali gerou muito hate por causa disso que eu te falei, de ser uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimento, uma pessoa chata de ter por perto. Cara, sentimento... Não existe estoicismo sem ter sentimento, sem ter emoção, sem ter amor, sem ser homem de uma mulher só, que é um dos valores do estoicismo que eu acho lindo. Entra na virtude. Claro que entra, sem dúvida. Porque é uma palavra que soa um pouco prepotente, né? Soa um pouco arrogante. Eu sou virtuoso. Só que essa palavra, se você ver, é uma coisa linda, cara. É uma coisa maravilhosa. O significado de virtude. Então, assim, esse preconceito não foi só por conta disso. Mas foi 90% brigas que teve entre filósofos de uma escola, discussão de outro, que o pau quebrava. Os caras eram muito inteligentes, mas ao mesmo tempo eram muito arrogantes. Entendeu? A minha escola é melhor que a sua. Cada um defendia a sua tese. Exato, e não sabiam debater de forma pacífica, de forma tranquila. Não sabiam. Era discussão mesmo. A minha escola é melhor que a sua, que isso, e rolou o quê? Divisão. Entendi. Entendeu? Até que começou um jogar um valor a mais, um valor a menos, e até que veio a brincadeira, né? Do campeonato dos estoicos. Quem era mais estoico chegou lá e não tinha ninguém. Não tinha ninguém, porque tanto faz. Não se importam. Então, assim, cara, ser racional. O que é o ser racional? A pergunta é, o que eu ganho convencendo você que o ensino de filosofia que eu pratico é melhor? O que eu ganho? Não vai mudar em nada na minha vida, meu irmão. Então, pra que eu vou perder tempo com isso? Perfeito. Agora a gente vai para a sexta pergunta. E se você tá no YouTube e quer ter acesso a essa sexta pergunta, vai estar disponível apenas para o pessoal que deu aquele voto de confiança no nosso trabalho e assinou o The Cave por apenas R$14,90. Não vai te fazer falta R$14,90 e você vai dar um voto de confiança no nosso trabalho. O italiano em Guaravita? É. Deve dar mais caro, né? Como italiano mais caro, é. Não consegue também muito tempo também. Então, se você quer ter acesso às outras perguntas, que agora vai pegar fogo aqui a entrevista, a discussão. E você que já assinou ao The Cave, vamos continuar então com as perguntas, porque agora promete.